sobre as águas, Marilei cantou aqui um louvor sobre acalmar a tempestade. Eu disse para o pastor Gilberto, acho que eu estou na direção aqui, vamos lá. Capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. E você senta, dando glória a Deus. Alegria também ter o Henrique aqui com a gente, né? Deus abençoe esse moço. Querido, abençoado, aleluia. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá bom o som? Dá para ouvir bem? Então deixa Deus usar esses meninos aqui no fundo musical e vai ser bênção de Deus. Irmãos, a Bíblia fala de algumas tempestades, não fala? Todos nós conhecemos que a tempestade lá do Antigo Testamento, aquela tempestade de Jonas, é a tempestade mais conhecida lá da Antiga Aliança, né? Quando Jonas tomou uma direção oposta, né? Uma direção oposta, eu estive esse ano lá onde Jonas embarcou, lá em Jope, quando ele embarca, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, né? E lá tem um escultor que fez uma grande baleia numa rocha, e a gente estava lá aprendendo muita coisa sobre a fuga de Jonas, que acabou se envolvendo numa grande tempestade, não só ele, mas todos que estavam com ele. Nós temos duas tempestades aqui no Novo Testamento, que é a tempestade, uma que Jesus caminha sobre as águas, e a outra que Jesus está dentro de um barco dormindo, né? Jesus ensinando a gente que dá para pegar um travesseiro e dormir num barco mesmo que ele esteja sendo açoitado por ondas e ventos. E tem uma tempestade muito grande que é lá em Atos dos Apóstolos, que é a tempestade que Paulo, quando estava sendo levado para Roma, e acabaram ficando numa ilha chamada Malta, que todos vocês também conhecem a história. Mas essa tempestade aconteceu num dia muito difícil. Vocês estão aí comigo? Quem está vivo dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, fico mais tranquilo. E esse dia foi um dia exaustivo para Jesus. Se você observar o capítulo 14, nesse dia da tempestade aqui, Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. João o Batista, João que batizava, João que era primo de Jesus, João que era precursor do ministério de Jesus, João que foi um dos maiores profetas já levantados por Deus, João que não tinha nenhum milagre no seu ministério, mas as multidões iam até ele pregava mensagens duríssimas e batizava muita gente, inclusive soldados ele batizava, publicanos ele batizava, enfim. E nesse dia, quando vieram trazer essa notícia para Jesus, foi um dia muito triste para Jesus. E Jesus então, ele vai tomar uma iniciativa, ele vai querer ficar num momento de oração, porque ele sabia que os seus dias também estavam chegando. Se já mataram João Batista, ele seria o próximo. Então Jesus, como que querendo guardar um luto, querendo tirar um momento de oração, sozinho, ele não consegue, porque enquanto Jesus está indo para esse local de oração, a multidão toda que sabe que Jesus está indo por ali, vai afluindo e vão começar a procurar Jesus, e aí a multidão é tanta, e a fome começa a bater, que Jesus teve que fazer um grande milagre, chamado milagre da multiplicação dos pães. Então nesse dia, Jesus recebe essa notícia da morte de João Batista, e nesse mesmo dia, Jesus vai então fazer com que essa multidão toda seja alimentada pela multiplicação milagrosa dos pães.
E é nesse mesmo dia que Jesus vai fazer uma coisa que ele não costumava fazer. Jesus sempre deixava os discípulos despedir a multidão. E nesse dia aqui, se você for ler João 6, Marcos 6 e Mateus 14, vocês vão entender que Jesus forçou os discípulos, ele empurrou, ele impeliu, ele deu uma ordenança, ele não pediu, ele deu uma ordem imperativa: eu não quero vocês mais aqui, vocês vão entrar dentro de um barco e vão atravessar para o outro lado, e eu vou despedir a multidão. Jesus estava cansado, e além dele fazer essa multiplicação dos pães, Jesus iria depois para um lugar de oração, e oração de batalha, oração no monte. Oração cansa, oração esgota o nosso físico, o nosso emocional. E não bastasse isso, Jesus na madrugada ainda vai caminhar sobre as águas, mais ou menos 6 quilômetros, de 25 a 30 estádios, ou seja, de 5 a 6 quilômetros, Jesus vai ainda caminhar no meio de uma tempestade. Vocês estão pensando que esse dia foi fácil? E não foi só isso não, porque quando Jesus chegou do outro lado, a Bíblia diz que tinha uma multidão de pessoas no amanhecer esperando ele, e Jesus curou todos os enfermos do lado de lá do mar da Galileia. Então foi um dia muito pesado para Jesus. Mas eu quero te dizer que esta noite, não importa o dia pesado que você passou, você vai alcançar o seu objetivo, você vai chegar do outro lado, na outra margem. Não importa o dia que foi frustrante, foi exaustivo, foi cansativo, foi um dia de opressão, foi um dia de incompreensão, foi um dia de levante, mas vamos ter por base o Senhor Jesus. Ele está aqui para abençoar você. Jesus está fazendo exatamente isso. Ele pega esses discípulos e ele força eles a entrar no barco. Eu não sei de quem é essa frase, mas alguém um dia citou uma frase assim, que quem é escolhido não tem escolha. Você já parou para pensar nisso? Quem é escolhido não tem escolha. Não tem plano B para quem é escolhido. Ou você obedece, ou você obedece. Ou você vai, ou você vai. E Jesus, ele pega esses discípulos aqui, ele impeliu, ele forçou, disse: eu não quero vocês aqui, eu não vou entrar nos pormenores. Por que Jesus fez isso? Porque na verdade é que quando Jesus multiplicou os pães, houve um movimento muito grande da multidão para proclamar Jesus rei. E Jesus percebeu que os discípulos não estariam prontos para Jesus negar ser aclamado rei. Então, quando nós não estamos preparados para um nível maior, Jesus tem que fazer o que fez com os discípulos. Eu preciso mandar você para a rota dos ventos para você aprender algumas lições. Vocês estão aí comigo? Aí Jesus pega esses discípulos e manda eles. Você tem que partir da premissa de que Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que mandando aqueles discípulos para o mar da Galileia, eles enfrentariam aqueles ventos e a tempestade que viria contra eles. Eu quero que você entenda uma coisa: aqueles discípulos talvez não estivessem entendendo absolutamente nada, porque uma coisa é você está passando uma tempestade porque você desobedeceu, você está enfrentando ventos na sua vida porque você tomou o rumo contrário, você está sofrendo ondas gigantes no seu barco porque você desobedeceu. Agora é muito difícil você assimilar de que você está no lugar que ele escolheu, você está no lugar que ele mandou, você está debaixo de uma ordem, você está obedecendo, e mesmo assim o vento e as ondas são gigantes contra a sua vida. Eu quero que você entenda esta noite que Deus tem um processo para a sua história e para a sua vida. Aí Jesus manda esses discípulos para que eles fossem para lá, atravessassem o mar da Galileia, e ele ficou despedindo a multidão. E depois que ele despediu a multidão, João e Marcos vão relatar o que Mateus não relata, de que Jesus depois disso vai para o monte orar. E é tão interessante que você observa que Jesus foi orar sozinho. Porque na hora de multiplicar pão e peixes, a multidão está ao nosso redor, mas na hora da oração não aparece quase ninguém para estar contigo.
Quando você tem coisas para dar, a multidão está ao seu redor. Mas quando você não tem nada para oferecer, você convida pessoas para o sacrifício, para a oração, dobrar joelho, marchar, orar, clamar. Você fica só, e Jesus ficou só. E era muito difícil Jesus ficar só. Mas quando ele começou a subir um monte para oração, a multidão disse: barriguinha cheia, fome saciada, hashtag te deixei. Fui embora. E Jesus está no monte chorando. E os discípulos começam a entrar mar adentro. Nós sabemos que este mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, né, é o mesmo, ou o lago de Genezaré, tudo é a mesma coisa, viu? Só muda o nome por conta dos povos que moravam ali. Mas o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce, 12 quilômetros na sua largura, 21 no seu comprimento, maior fonte de água, quase que a única fonte de água doce de Israel, que vem do Rio Jordão, forma esse lago, depois fecha de novo, segue o rio e vai acabar no Mar Morto. Mas olha para mim aqui, e os discípulos estão no meio do mar, a tempestade chegou, e a coisa mais tremenda aqui, é que eles começam a remar, e já a noite chegou. Jesus mandou eles muito cedo para lá, porque depois que Jesus mandou eles entrar no mar, Jesus ainda despediu a multidão. Jesus ainda foi para o monte chorar. E Jesus só foi para o monte chorar à tardinha. E vocês vão perceber que Jesus só vai aparecer lá para eles, caminhando sobre as águas, na quarta vigília da noite. E a quarta vigília da noite compreende-se no horário das 3 às 6 da manhã. É a última vigília. É a vigília que vai já despontar o sol. Então vocês tentem imaginar quantas horas esses discípulos estavam remando. Eles conseguiram alcançar só 6 quilômetros, de 25 a 30 estádios. Ou seja, eles estão parte da tarde, pegaram a noite, já está no meio da madrugada, e eles não conseguem atravessar o mar da Galileia. E o que é mais tremendo é que eles não estão vendo Jesus chegar. Eles estão debaixo de uma promessa. Eles só entraram naquele mar e naquele barco porque estavam debaixo de uma palavra de Jesus: vocês vão, que eu chegarei depois. Eu acho interessante que Marcos e João principalmente vão dizer que Jesus está no monte chorando, e Jesus vê que eles estão remando desesperados, sem conseguir alcançar o seu objetivo. Eu quero que você prepare o seu coração aqui esta noite. Olha só, você pode entender que alguém está em cima de um monte, e depois de 6 quilômetros de água, à noite, com ondas gigantes e um vento impetuoso, alguém consegue ver? Pois o texto vai dizer: e Jesus, vendo que eles estavam remando, e Jesus vendo que eles estavam aflitos, e eles estavam perdidos, estavam ali desesperados porque Jesus não chegava. Eu quero que você glorifique a Deus aqui agora por esta palavra, porque Jesus está vendo você remando. Olha aqui, ó, os discípulos não estão vendo Jesus, isso é claro, os discípulos não estão vendo Jesus, mas Jesus está a 6 quilômetros em cima de um monte, de madrugada, no meio de ondas, ventos e tempestade, e Jesus está vendo a aflição deles. Eu quero que você adore o Senhor aqui agora, porque você não está vendo Jesus nessa tempestade, mas Ele está vendo você. Você não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo você. É lógico, é simples essa palavra. Eu sinto a presença dEle. Então quero que você continue remando, porque Ele está te vendo. Você não está sozinho nessa tempestade. Você não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo você. Então você vai ter que profetizar para alguém do seu lado e dizer assim, ó: siga remando, porque Ele está te vendo. Vocês estão tão fraquinhos, meu Deus do céu. Sigam remando, porque vocês não estão vendo, mas Ele está vendo. Vocês não estão vendo, mas Ele está vendo. Eu sinto a presença de Deus. Jesus está vendo, Jesus está vendo. Eles estão no meio, eles estão no meio, eles estão no meio. O texto vai dizer: e eles estão no meio. Marcos 6,48. E vendo que eles se fadigavam a remar. Marcos 6,48. Marcos diz: Jesus está vendo eles remando ao ponto de se fadigarem, ao ponto de estarem exaustos, ao ponto de cansarem. Aí Jesus disse: estão no meio. Olha aqui para mim.
no meio. Não esquece que nessa distância menor do Mar Galileia são 12 quilômetros. Eles estão no meio, eles estão 6 quilômetros da margem de onde saíram. E estão 6 quilômetros para chegar na outra margem, que é o local que eles têm que chegar, do destino. Será que vale a pena voltar? Porque está no meio, a mesma distância para voltar é a mesma para você prosseguir. Não, você tem que entender esse princípio. Não dá para você voltar, você não tem escolha. É melhor você seguir para frente, porque você vai chegar. Eu vou te ensinar um mistério no fim desta palavra, que você vai entender por que você tem que prosseguir para frente. Oh, eu sinto a glória do Deus Altíssimo aqui nesta noite. Ele está lá, a distância para voltar ou para chegar no outro lado é a mesma. Ele está vendo e ele está agora dizendo assim: eu vou em direção a eles. O que eu amo em Jesus é a forma de como Ele gosta de nos surpreender. O que eu amo em Jesus é como Ele gosta de nos surpreender. Porque eu tenho absoluta certeza que os 12 discípulos, unânimes, pensavam, olhavam, tentavam ver um outro barquinho chegando próximo deles, porque a esperança é que um barco se aproximando é a certeza de Jesus chegando, um barco se aproximando é conduzindo Jesus até nós. Mas Jesus não pegou embarcação. Jesus ama quebrar todas as regras e leis. Ele quebra a regra da química quando transforma água em vinho. Ele quebra a regra da matemática quando pega 5 pães e 2 peixinhos para tantas mil, quase 15 mil pessoas comerem, aleluia, 5 mil homens. Ele quebra a regra da ciência quando um homem manda um homem 4 dias depois de morto, diz: Lázaro, sai para fora, oh aleluia. Ele quebra a regra da ciência também, mas ele quebra a regra da física aqui agora, porque ninguém pode caminhar 6 quilômetros por cima das águas. Ele está dizendo: eu não venho num barco, eu venho sobre as águas. Eu não venho em cima de um barco, eu venho sobre as águas. Eu vou te surpreender, eu vou vir por onde você não espera, mas eu estou chegando, Jesus está chegando no teu barco. Quem pode adorar, adore. Ele faz do jeito dele e não do seu. Você pensa que Jesus cabe dentro de um cronograma que você faz? Você acha que Jesus cabe dentro dessa agenda que você faz? Você acha que Jesus cabe dentro desse laptop que você tem? Ele vem, e o verso 26 vai dizer que quando os discípulos perceberam, olha, isso aqui é na 4ª vigília, hein? Já estava entre 3 e 6 da manhã. E quando esses discípulos veem que um ser vem caminhando sobre as águas, olha para mim aqui. Quando eles viram esse ser vindo sobre as águas, eles não entenderam que era Jesus. Mas qual foi a conclusão que eles chegaram? Verso 26, é um fantasma. Havia uma tradição lá naquela época, uma tradição, que este mar aqui é um mar revolto, por ser um dos lugares mais baixos do planeta, por ser um dos lagos de água doce mais baixos do planeta Terra, e por ter uma cadeia de montanhas ao seu redor, e por ser uma rota de ventos, é muito comum que de forma repentina se levantem vendavais. Então a eminência, a probabilidade de mortes nesse mar era muito grande. Então a lenda que se tinha lá é que os espíritos dos pescadores, que eram muitos que morriam, quando ia afundar um barco, aparecia como prelúdio e dizendo: está vindo o espírito de alguém que morreu aqui, avisar vocês, são os próximos. Mas quando eles pensaram, nós éramos novos convertidos, e essa é a conclusão deles: é um fantasma. Aí quando Jesus chegou perto deles, diz o texto: Jesus, porém, lhes disse logo: não é um fantasma, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais.
porque a maioria das coisas que se sucedem na nossa vida são por conta de pensamentos, de coisas negativas que nunca acontecerão. Eles já estão pensando, é prelúdio de morte, é um fantasma, é uma assombração, é uma aparição de fantasma. Não, meu irmão, você vai se libertar desses medos, dessas lendas, desses traumas, porque Jesus está dizendo, não é fantasma, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, não tem mais, sou eu. Mas ainda assim, houve dúvida. Dúvida, por quê, pastor? Porque Pedro respondeu, Senhor, se não é um fantasma mesmo, Senhor, se és tu mesmo, se és tu, eu preciso de uma ordem, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu aprendo tanto aqui. Eu aprendo tanto aqui. Primeiro, Pedro está entendendo que eu não posso dar um passo sem ter a ordem de Jesus. Vocês estão aí comigo? Porque o que tem de gente afundando, que quer dar passo onde não é para dar, que quer caminhar onde não pode caminhar, que quer ir para a direção que não pode ir, o que tem de gente indo por conta própria, e quando põe o pé na água afunda. Mas Pedro está entendendo, olha, eu não estou entendendo se é um fantasma ou se é tu, mas Senhor, se for tu mesmo, me dê uma ordem, porque se a tua ordem vem de ti, eu vou colocar o pé na água e eu não vou afundar, vou colocar outro pé na água também não vou afundar, eu vou colocar outro pé na água também não vou afundar, eu vou caminhar sobre as águas. Sabe o que eu estou aprendendo aqui esta noite? Sabe o que eu estou aprendendo aqui esta noite? Mais duas lições pelo menos. Outra lição que eu aprendo, Pedro está entendendo que no meio de uma tempestade dá para ter uma experiência sobrenatural. Tá pouco, aleluia. O Pedro está me ensinando que no meio dessa tempestade eu ainda posso viver o que ninguém viveu. Me conta quem foi na Bíblia que caminhou sobre as águas. Quando Moisés precisou fazer milagre com água, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu. Quando Josué precisou fazer milagre com água, o rio Jordão se abriu. Quando Elias teve que fazer milagre com água, ele tocou a capa e o rio se abriu, o Jordão. Quando Eliseu teve que fazer milagre, também tocou e as águas se abriram. Agora, nenhum deles viveu caminhar sobre as águas. E eu venho como profeta de Deus em cima desse altar aqui com temor e tremor de Deus, dizendo, essa tempestade vai proporcionar experiências que você nunca viveu. Não, vamos de novo. Essa tempestade que você está passando vai te trazer experiências que quase ninguém viveu, quase ninguém viu, mas você vai sobreviver e você vai entender que no meio de todo este vento e todo este temporal, e essa impressão de que Jesus te deixou no meio deste temporal para morrer, vai ser um ambiente, vai ser um palco de experiências jamais vividas. Quem pode adorar a Deus comigo, adora aqui esta noite. Eu aprendo outra experiência aqui. Eram 12 discípulos, Ilan. 11 não entenderam nada, mais um entendeu. 11 acharam que o lugar mais seguro era ficar dentro do barco. Um entendeu que o lugar mais seguro era sair do barco e caminhar nas águas. 11 não entenderam nada, mas um entendeu. Sabe o que eu estou dizendo? Que às vezes você está cercado de pessoas e tem coisas que só você entende. Às vezes tem visões que só você entende. Tem revelações que ninguém entende. Tem palavras proféticas que ninguém assimila, mas sempre tem alguém que encontra e sabe o que Deus quer falar. Eu espero que alguém aqui esta noite entenda esta palavra e coloque isso no seu coração em prática. Eu sinto glória e a presença de Deus aqui, aleluia. Pedro está dizendo assim, eu vou viver o diferente de Deus. Nem Moisés caminhou nas águas, nem Josué caminhou nas águas, e nem Elias caminhou sobre as águas, e nem Eliseu caminhou sobre as águas, mas Jesus está me dando uma oportunidade de nessa tempestade viver uma experiência sobrenatural. Eu vou viver o diferente. E ele começou a caminhar. Como eles não reconheceram Jesus, eu entendo que Jesus estava um pouco distante.
Então, essa caminhada de Pedro aqui, pastor Delmar Melo, essa caminhada de Pedro não foi assim, um passo, dois. Foram alguns passos de caminhada. Ele foi indo. Não posso sair muito aqui, né? Por causa da câmera, né? Ele foi indo. E aí a gente pega a espada e bate com o cabo na espada em Pedro. E diz assim: homem de pouca fé, você afundou, você naufragou, olhou para o vento. Meu irmão, ele teve coragem que os 11 não tiveram. Ele teve a compreensão que os outros não tiveram. E é claro que a gente percebe o que aqui, ó. Quando Pedro disse assim: se tu me der uma ordem, eu amo isso aqui. Verso de número 29. Jesus, quando viu Pedro, disse: se é o Senhor, não é um fantasma? Se é o Senhor, me dá uma ordem. Porque esse comando que o Senhor der, eu vou entender. E nesse comando eu vou caminhar até chegar em você, ao Senhor. Jesus não fez um discurso. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, só da justiça, o eleito. Não, porque às vezes nós entendemos que um comando de Deus tem que ser cheio de floreio, cheio de pompa. Jesus só liberou uma palavra, pastor Gilson. Ele ouviu que Pedro liberou esta palavra de fé e disse assim: só uma coisa, vem. Não precisa ouvir muita coisa não. Se ele der um comando e vai dizer vem, aí você pode sair desse barco. Você pode viver uma experiência que você nunca viveu. Você pode obedecer o que ninguém quis obedecer. Aleluia. E Jesus disse assim para ele: vem, vem. E quando Jesus disse vem, ele está debaixo de uma ordem, e ele não pode agora desobedecer. Ele vai, e entre os 12 só ele entendeu isso. E agora ele vai viver este milagre. E aí o Senhor, o que vai acontecer? O quê? Ele vai começar a caminhar sobre as águas. E quando ele começa a caminhar sobre as águas, mas sentindo forte o vento, teve o quê? Medo. Que é o primeiro sentimento do homem lá na queda, medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurando, disse: homem de pequena fé. E aqui vem o mistério. Por quê? Duvidaste. Medo todos nós temos, irmãos. Medo nos mantém vivos. O medo nos mantém vivos. Agora, não estou falando de covarde. Não estou falando de covardia. Estou falando que medo, todo mundo tem medo. De uma forma ou outra, em alguma área da vida a gente tem medo de alguma coisa. Mas o que Jesus quis enfatizar aqui não foi medo. Ele disse: por quê? Duvidaste. Aqui está o problema. O problema não está tantas vezes nos medos que nós sentimos, mas o problema está quando a gente duvida. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz assim: por que duvidaste? Duvidar é da palavra duvidar, que vem da palavra dúbio, duplo. O que é isso? É quando você está num propósito, e quando você está indo em direção ao propósito, você encontra uma segunda via, um segundo propósito, e aí você não sabe se vai para frente, vai para a direita, para a esquerda ou volta. O problema não é o medo, o problema é que a gente não sabe caminhar em direção a um propósito só, e a gente escolhe uma rota que Deus não quer, e a gente resolve olhar para o vento, resolve olhar para as ondas, e não sabe se continua, se volta. O problema todo não é um medo, o problema é que você quer um plano B. O problema é que a gente pensa que dá para a gente duvidar, e quando a gente duvida a gente afunda. Então esta noite eu vou repreender esse espírito de medo e de dúvida do seu coração. Você não pode ter dúvida, o caminho é esse, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não tem outra opção, não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Se você sair do caminho dele, você vai afundar. E o vento soprou. Aí Jesus olhou para aquele homem e estendeu a sua mão. Agora Jesus se aproxima. Entre a tua queda e você se levantar,
A distância é um estender de mão. E esta noite, se você entender isso aqui é profético, você vai estender a mão. Você vai sentir a mão de Jesus dizendo: você não vai afundar. Os 11 estão achando que você morreu. Os 11 acham que você não volta mais vivo. Os 11 já estão ensaiando o louvor para cantar no teu funeral. Mas você não vai afundar. Não é desta vez. Até porque Jesus disse para Pedro: tu hoje é novo, você se cinge. Mas quando você for velho, você vai ser cingido. Pedro tinha uma promessa que ia ficar velho. Por isso ele estava ali, não ia afundar. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. E aí Jesus estende a mão e segura ele, estendeu a sua mão, e quando ele então segura a mão de Pedro e Jesus voltam para o barco. Eles entram no barco, e quando entram no barco, agora estou encerrando, o texto vai dizer: quando subiram no barco, se acalmou o vento. Você sabe como é que é o original dessa palavra? O vento cansou. Tem fogo aí, crente? Vocês estão entendendo a palavra? Estão tão quietinhos. Aquele vento soprou tanto. E agora, quando Jesus entrou no barco, o vento disse assim: não tem jeito. A gente tentou afundar esse barco de tudo que foi maneira. Esse vento soprou com toda a força, todo o ímpeto. Esse vento gerou ondas grandiosas. Mas agora que Jesus entrou nesse barco, a gente cansou de soprar, porque agora não afunda mesmo. Eu quero profetizar para a tua vida aqui esta noite, que o vento acaba de declarar que cansou de soprar contra você, e você vai ficar de pé para adorar a Deus comigo aqui esta noite. Subiram para o barco e Jesus honrou a Pedro. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que agora eles adoraram ao Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que parecia um fantasma era Jesus, e eles estavam com medo do fantasma, mas agora estavam vendo Jesus, e eles adoraram ao Senhor. Eles se curvaram diante do Senhor, eles adoraram ao Senhor. E é o que você vai fazer aqui esta noite, porque eu vim profetizar que esse vento acaba hoje. Cadê o Henrique? Prepara o louvor, Henrique. Cadê o Henrique? Prepara o louvor. Feche teus olhos esta noite, feche teus olhos. Deus está nesta palavra, Deus está neste lugar, Deus está aqui dizendo que você pode viver um milagre no meio desta tempestade. Jesus está dizendo a nós aqui esta noite, de que você não vai mais dar lugar para dúvida, porque quando você tem dúvida, você fica titubeando entre dois pensamentos. Quando você tem dúvida, você acha uma rota alternativa. Eu venho te dizer que não tem rota alternativa. Ou você vai no caminho que é para Jesus, ou você vai afundar neste mar de problemas. Mas hoje você está aqui para estender a sua mão, e quando você estender a sua mão, você vai tocar na mão de Jesus. Você vai sentir a mão dele, você vai perceber que a mão dele está aí te segurando, você vai perceber que ele já veio ao seu encontro, você vai entender que ele já caminhou sobre as águas, e ele está aqui dizendo: eu vou te honrar, eu vou te abençoar, você não vai afundar não, eu tenho uma promessa com a sua vida, eu vou fazer algo tão grande na sua história, que você não vai afundar não. Eu vou dizer para o vento: não adianta soprar mais, pode cansar de soprar, porque este barco não vai afundar. Meu irmão, agora eu encerro com um texto. Eles estavam parte da tarde dentro do mar. Chegou a tardinha, Jesus aí foi orar, e eles estavam lá já no mar. Eles passaram remando a noite toda, 20 horas, 21, 22, 23, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Eu acho que eles remaram no mínimo 12 horas. Vamos botar das 3 da tarde às 3 da madrugada. No mínimo 12. E com 12 horas chegaram só no meio. Aí quando Jesus entrou no barco, João 6:21. João 6:21. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Aquilo que levou pelo menos 12 horas para se fazer,
sem Jesus. Jesus entrando no barco, o texto é claro, tanto João quanto Marcos vão dizer a mesma coisa. Imediatamente chegaram, logo chegaram. Não entendi, pastor. Eu quero dizer que aquilo que você está levando muitos anos para fazer, sem um projeto de Deus, quando você deixar Jesus entrar nesse barco, quando você vê, já chegou do outro lado. Quando você perceber, você já está colhendo aquilo que levou tanto tempo para você plantar. Não, eu vou dizer de novo, o que Jesus está dizendo assim, ó, o tempo perdido vai ser recuperado quando Jesus entrar nesse barco. O tempo perdido vai ser recuperado. Quem pode crer, quem pode receber, quem pode tomar posse, recebe esta noite. É a palavra, é a palavra. Aquilo que levou tanto tempo, João Souza, de repente foi rápido. Jesus disse, já estamos chegando. Eu não acredito, eu achei que ia levar mais tanta, não, já está chegando. Pode desembarcar. Adora a Deus aí, crente. Vai, Henrique. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. É logo ali. É do outro lado. Nunca vi um justo. O tempo perdido vai ser recuperado a tua história. Assim diz o Senhor esta noite. A gente precisa entender. Se Jesus está no barco, ele tem que ser adorado. Que Deus irá fazer. Se Jesus está no barco, ele tem que ser adorado. É o que aconteceu com os discípulos. Adoraram o Senhor e logo chegaram do outro lado no seu destino. Ele estende as suas mãos. É a hora de vencer. Então louve. Quem sabe canta? Quem pode canta? Simplesmente. Quem pode canta? Quem pode adora? Tá quem pode canta? Quem pode adora? Louve. Tá sofrendo, louve. Tô precisando, louve. Eu quero ver a adoração dessa igreja. Desesperado, louve. Onde estão os adoradores? Estão aí ou foram embora? Invade o céu. Onde estão os adoradores? Canta. Deus lá na frente. E o quebrando as correntes, tirando, aleluia, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, isso. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Como é, cante aí, com muito louvor, com muito louvor. Hoje o vento vai cansar. Vem aqui na frente e vou orar por você. Quem quer que o vento canse? Quem quer chegar do outro lado do seu destino? Quem está passando tempestade? Quem entendeu essa palavra? Foi para você essa palavra? Eu estou no meu horário ainda. Vem que eu vou orar por você agora. Pode vir. Quem precisa, vem. Quem quer, quem precisa, vem aqui na frente agora. Vem cá para mim orar e essa tempestade acalmar hoje na sua vida. Pode vir. Segue cantando, segue cantando. Porque Deus está falando. Esse vento não vai naufragar você, não. Você não vai morrer nesse vento, nessa tempestade, mas de jeito nenhum. É a hora de vencer. Você vai caminhar sobre as águas. Então louve. Você vai caminhar sobre as águas. Você vai caminhar sobre as águas. Precisando louve. Oh, Espírito Santo. Tá sofrendo louve. Olha aí quantos precisam que a tempestade acalme. Louve. Quantos precisam? Invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Se você quer, cante com muito louvor. Oh, glória. Nesse mesmo coral eu vou orar por você agora. Muito louvor.
Tem alguém enfermo aqui esta noite, quer ser curado? Tem alguém enfermo? Pode passar aqui, vou orar por você. Tem alguém com insônia? Muito louvor. Pastor Jair, vai ungindo. Quem está enfermo pode passar aqui mais pertinho do pastor Jair. Pastor Delmar, vem cá ajudar a orar pelos enfermos. Só eu sei do teu amanhã. Quem está sofrendo com insônia, então depressão, agora ansiedade, o abraço meu, angústia, tristeza, pois da tua vida quem cuida é dores do corpo, e eu cuido, dores que o médico não consegue diagnosticar. De ti. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura. Quem mais? Noite de cura, libertação. Hoje é noite de obra de feitiçaria, macumbaria, que é por terra. Hoje é noite de todo espírito de enfermidade ser desmascarado no nome de Jesus. Quem mais precisa de oração por enfermidades, pode passar aqui, a mais à esquerda. Você não vai alguns parar. Alguns pastores desçam ali agora. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito de glória aqui neste lugar. Repreenda as enfermidades malignas, ó Deus, enfermidades genéticas, ó Deus, todo espírito familiar que causa opressão, medo, transtornos, repreenda agora. Todo espírito maligno é repreendido agora. Doença no sangue, nos ossos, na pele, no fígado, nos rins, nos pulmões. Agora receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre agora. Receba o teu milagre agora. Receba o teu milagre agora. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O vento acalma, hoje eu o vento cansa, o vento cansa, o vento cansa, porque Jesus entrou no vosso barco. Agora a bonança chega, a vitória chega, experiências não vividas chegarão. É o Senhor que entra nesse barco, é o Senhor que os escolheu com propósito. Adora, 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 adora. Mas você adora, não adora, 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 adora. Onde é que você está? Ele vai entrar naquela casa, naquela família, naquele lar. Ele vai acalmar essa tempestade agora. Ele repreende todos os espíritos malignos. Ele quebra as correntes agora que prendem. Ele quebra os grilhões que prendem. Ele quebra agora toda a maldição familiar. Ele dá vitória para tua casa, mulher. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te escolheu. Levanta o altar e adora, levanta o altar e adora. Caminha nas águas, passa esse vento. Ele te honra na tua casa. Assim diz o Espírito do Senhor. Vou sarar a tua ferida e te perdoar. Foi lá naquela cruz, morri em teu lugar. Caminha sobre as águas, caminha sobre as águas, caminha sobre as águas, caminha sobre as águas, caminha sobre as águas. Filho, tem minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim, experiências que você nunca viveu e que poucos viverão. Te levará em lugares que poucos foram. Ele te escolheu, ele caminha contigo, ele te segura na mão e te honra no meio dos teus. Assim diz o Senhor. Te amo. Aleluia. Eu quero que você faça um ato profético aqui esta noite. Eu quero que você faça um ato profético esta noite.
você. A vitória é nossa meu pelo sangue de filho. Jesus. A vitória é nossa. Ele te segura pela mão, ele te segura pela mão, filha. Pode caminhar sobre as águas. Ele te escolheu para caminhar sobre as águas. Ei, você caminha sobre as águas. Você caminha sobre as águas. Ele conduz vocês para caminhar sobre águas. Ele caminha contigo. Ele segura tuas mãos firmes. Ele diz: eu te conduzo no sobrenatural do meu espírito. Oh, aleluia, aleluia. Você vai estender a sua mão agora. Estenda a sua mão. Estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão. Você vai sentir o toque da mão de Jesus agora aí. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Isso, estenda a mão. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Estenda a mão, sinta o toque da mão dele. Sinta a mão dele te segurando agora aí. Sinta a mão de Jesus te segurando aí esta noite. Ele parecia ser apenas mais um dia, como um dos qualquer outro, e eu estava cansado, sem forças, desanimado. Sinta a mão dele te segurando, filha. Essa tempestade acalma-se hoje na tua vida. Esse vento cansa hoje, porque o Senhor entra na tua estrutura, no teu barco. Ele manda o vento se acalmar. Ele te segura pela mão e te diz: eu vou te honrar no meio dos teus. Assim diz o Senhor esta noite. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Canta, pastor. Quem mandou você parar? Oh, e volte para o mar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Levante a mão. Largar a rede. Segura a mão dele aí, vai. Segura a mão dele. Quem mandou você parar? Volte para o... Prepara, prepara. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu, dono do vento, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Acalmou a tempestade. Sou eu. O meu Deus Acalmou. se movimenta ao som da adoração. Acalmou. Você vai chegar lá. Acalmou. O toque de suas mãos. Calma, você vai chegar. Calma. Pra te escutar. O teu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Bem, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. Onde ele está? Diz, ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E outro igual não há. E outro cantar, cante isso pra ele, vai. E outro igual não há. E outro igual não há. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre alta vem. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Pau tem que cair. Profeta da mentira irão se dobrar, irão reconhecer
Aleluia. Calma. Você vai chegar do outro lado. Fica tranquilo. Chega de medo. Chega de dúvida. Chega de ver fantasma. Você errou. Agora é chegar do outro lado. Tem gente sendo cheia de Deus aí. Eu amo a simplicidade do Evangelho. Né, Paulo? Simples, mas profundo. Eu quero chamar aqui, vamos ficar de pé que eu vou encerrar agora. Quero chamar aqui irmão Hamilton e irmã Janete para passar aqui na frente. Pode ficar aqui